É, Pessoal, boa noite. Hoje eu estou aqui com o professor Lucas Gabriel Gribowski, da Universidade de Londrina, que é historiador da Universidade de Londrina. Ele vai apresentar aqui para a gente um pouco, né, do trabalho dele, que ele desenvolve na questão da área de escandinavística, que é voltada para um tema, inclusive, muito interessante, que algumas pessoas também trouxeram para o canal, mas ele tem uma pesquisa bastante interessante nessa área, dessa temática. E agora eu vou repassar aqui a palavra para o professor, que a gente vai iniciar essa conversa, que vai ser bastante interessante. Professor Lucas, muito obrigado por aceitar aqui o convite de estar aqui no canal. É um prazer imenso recebê-lo aqui. Já faz um tempo, né, que a gente tem tentado marcar, mas às vezes não dava muito certo, mas agora finalmente a gente conseguiu aqui o horário para conversar. E queria começar primeiro lhe perguntando como que iniciou o seu interesse pelos estudos na área de escandinavística, como que se iniciou toda a sua jornada ou sua saga nesse campo, né? Oi, Márcio, boa noite. Primeiramente, queria agradecer o convite, né? Finalmente a gente conseguiu acertar nossas agendas aí para dar certo essa entrevista. Fico muito contente de poder participar do seu canal e poder conversar um pouco com você e também com os seus espectadores. Bom, sobre a minha trajetória, eu venho de uma formação clássica, digamos assim, do estudo histórico. Desde o início da minha formação, me interessei pelo estudo da Idade Média, e tive, né, a oportunidade, tive a sorte, digamos assim, de trabalhar desde o início da minha graduação com professores muito competentes na área de história medieval, que sempre me apoiaram muito nas minhas pesquisas, nos direcionamentos aí da construção da minha carreira. Mas chegar na escandinavística não foi um caminho direto, né? Eu comecei trabalhando primeiramente com a Baixa Idade Média portuguesa, que era o tema da minha orientadora na época, a professora Fátima Fernandes, que é uma das maiores especialistas na Baixa Idade Média portuguesa aqui no Brasil e no mundo. E posteriormente, né, isso na minha iniciação científica, trabalhei com isso. Depois fui me direcionando para outros caminhos, fui trabalhar com a Alta Idade Média no contexto do Império Medieval, fui trabalhar com a dinastia Stauffer, né, do Império Medieval, ali no século XII. Me interessava muito pela figura do imperador Frederico Barbarossa, que, né, uma figura muito emblemática, muito trabalhada na historiografia, e esse foi o caminho de entrada para mim também, para ir trabalhar uma Idade Média, uma historiografia que não estava vinculada a uma tradição mais presente no Brasil, que é a tradição da historiografia medieval ibérica, né, que é onde, na época, se formou assim, o cerne dos trabalhos aqui no Brasil. Com esse trabalho desenvolvido aí em torno da questão do Império, eu acabei entrando em contato com pesquisadores na Europa e decidi investir na minha formação lá na Europa, com talvez um dos maiores historiadores medievalistas vivos, que é o Hans Werner Goetz, uma sumidade no tema, que foi por muito tempo professor na Universidade de Hamburgo, na Alemanha, hoje é emérito, coordenou projetos importantíssimos no estudo da Idade Média lá na Europa. E então, no começo dos anos 2000, eu acabei indo para a Europa, graças ao investimento público, né, brasileiro, graças a uma bolsa de estudos que o CNPq me ofereceu para fazer meus estudos de doutorado lá na Europa, e realizei, então,
esses estudos durante quase 5 anos lá na Alemanha. Durante o meu doutorado, eu continuava trabalhando com essa questão do império, eu fui me especializando cada vez mais em trabalhar narrativas históricas, como cronistas, principalmente cronistas, analistas, eles escreviam a sua própria história, como eles interpretavam as narrativas e as experiências históricas que eles estavam inserindo, né, trazendo a diálogo nesse contexto auto-medieval. Quando eu concluí o meu doutorado, então, o meu foco estava direcionado a essa questão das narrativas históricas. E aí, em conversa com um professor da USP, o professor Marcelo Cândido, que é um medievalista da Universidade de São Paulo, ele me sugeriu que eu seguisse trabalhando com essa questão das narrativas historiográficas da Idade Média. Então, eu já não via mais como seguir explorando os autores que eu explorei durante o meu doutorado. Eu achei que havia chegado a um esgotamento daquela temática, e aí acabei voltando meu olhar para narradores da história do norte europeu, né, e especificamente o Adam de Bremen, que é um cronista do século XI, que vai escrever, então, uma história da arquidiocese de Hamburgo-Bremen, que é uma arquidiocese que reivindica para si, nesse período, o direito exclusivo de cristianizar os povos do norte, né, a Escandinávia. E essa narrativa historiográfica do Adam de Bremen, ela vai, então, lidar com muitos temas caros à escandinavística, né, do ponto de vista da historiografia. Comecei a trabalhar com isso lá em 2014, né, já agora 11 anos que eu comecei a me dedicar a essa temática, e logo percebi que havia um imenso universo de narrativas historiográficas a ser explorado no universo escandinavo, né, que iam para além das narrativas em língua latina, que era com o que eu trabalhava na época, né. Então, durante esses anos, eu fui trabalhando com as narrativas latinas, especialmente a obra do Adam de Bremen, a geografia do Santo Ansgar, né, escrita pelo Rimberto, e alguns outros textos, como algumas historiografias da Noruega, da Dinamarca, que abordam a sua própria história em latim, e paralelamente a isso, eu fui procurando me especializar e aprender, né, estudar e me especializar também na língua em que esses textos escandinavos foram escritos, majoritariamente naquilo que a gente conhece como nórdico antigo, né? Então eu fui me especializando, estudando, me dedicando, isso tudo ocorrendo em paralelo, né, com uma carreira que se desenvolve, aulas, pesquisas e etc. Quer dizer, a produção tem que ir seguindo e, paralelamente a isso, desenvolvendo essa habilidade de poder ler essas fontes, essas documentações em nórdico antigo. Até que, né, com esse esforço, eu passei, mais recentemente, há cerca de 2 a 3 anos, eu venho trabalhando também com a literatura escandinava propriamente dita em nórdico antigo, né, e aí se fecha, né, esse ciclo, quer dizer, se fecha um ciclo de formação para se abrir um grande universo para realizar pesquisas, investigações em relação a essa Escandinávia. Nossa, muitíssimo interessante. Então, uma pesquisa foi levando a outra até chegar na Escandinávia. Muito, muito bacana de ver esse processo pelo qual o senhor passou para chegar nesse tema. E o mais interessante, eu acho que nesse tema, né, quando a gente fala da cristianização da Escandinávia, é que ela é um tema, assim, além de amplo, ela é carregada, como é que eu posso dizer, de
diversos emblemas, né? E isso eu acho que um detalhe que eu sempre quis entender, como que esse processo a gente pode tentar analisar ele, porque a gente tem narrativas que ficam entre o verídico, entre o que é fictício. Então, como que a gente pode tentar também fazer essa dissociação entre o que é o real e o real dentro dessa perspectiva da cristianização da Escandinávia, já que ela entra muito significativa, né, nas temáticas também. Sim. Um ponto de partida importante para a gente pensar esse processo de cristianização é que todos os relatos que nós temos a respeito dessa cristianização são relatos que a gente poderia considerar que são relatos retrospectivos, ou seja, depois que essa Escandinávia estava cristianizada, ou seja, quando eles já se entendiam como cristãos, quando eles reconheciam o cristianismo como a sua religião, é que eles começaram a escrever a respeito de como eles foram cristianizados. Os relatos que a gente tem, que a gente poderia dizer que são paralelos a esse processo de cristianização, que vão narrando enquanto esse processo está acontecendo, são relatos do exterior, quer dizer, são relatos que não são dos próprios escandinavos a respeito da experiência deles com o cristianismo, mas são, em geral, relatos de agentes dessa cristianização. Aí a gente pode destacar dois relatos muito importantes nesse sentido, que são a Vita Ansgari, né, a Vita do São Ansgar, escrita pelo Rimberto, e as Gesta Hammaburgenses, escritas pelo Adam de Bremen. Essas narrativas, elas têm peculiaridades quando a gente vai analisá-las. A vida do Santo Ansgar é uma hagiografia. O objetivo desse texto é um objetivo de promover o culto de um santo. Ou seja, o Ansgar se torna um santo local, ele se torna uma figura santificada ali na diocese onde ele havia atuado, e o sucessor dele, que é o Rimberto, escreve, então, essa geografia dele, quer dizer, ele quer promover essa figura de um santo. E para promover essa figura de um santo, ele tem que ter certos milagres, né? Todo santo tem um conjunto de milagres que precisa circundar essa figura santa, e, preferencialmente, aquilo que a gente considera, né, típico para esse período da Idade Média, que é ali o século IX, a questão do martírio, né, o morrer na defesa da fé cristã, né, e especialmente durante a pregação, em um contexto de perseguição, em função da fé. O que acontece nessa geografia do Ansgar, que o Rimberto escreve, é que o Ansgar, na verdade, ele não morre por causa de uma perseguição religiosa, ele morre sendo bispo de idade avançada e etc. Então o Rimberto vai estilizar toda a ação desse Ansgar para tentar construir uma espécie de martírio ideológico, uma espécie de martírio em vida desse santo, que justifica também a sua santificação, e daí, obviamente, insere uma série de milagres ali em torno dessa figura do Ansgar. O próprio Rimberto teve envolvido muito na cristianização dos povos do norte, na Dinamarca. Tem relatos, ele também vai ser canonizado, então existe uma vida do Rimberto também, então a gente consegue acompanhar um pouco essas ações. Quando a gente olha para esses textos que são vidas de santos, a gente precisa saber ler eles de uma maneira bastante crítica, mas não no sentido de uma criticidade exacerbada, no sentido de duvidar de tudo que está lá no texto, mas crítica no sentido de entender por que as pessoas escrevem as coisas do jeito que elas escrevem, né? Nesse sentido, quando a gente, por exemplo, olha para alguns dos relatos que a gente encontra nessa vida do Santo Ansgar, a gente percebe, por exemplo, que são destacados muitos sucessos desse santo na cristianização de suecos, por exemplo, na região de Birka.
a gente não sabe até que ponto esses relatos são verdadeiros, o que não impede a gente de analisar esses relatos. A questão de a gente não saber se eles são verdadeiros ou não é a questão menos importante aqui. A pergunta central é por que é importante que ele tenha tido esse sucesso? Por que é importante que isso apareça nesse texto da geografia? Porque isso abre uma visão sobre o contexto em que essas ações missionárias estão acontecendo, que essa expansão do cristianismo está acontecendo. A mesma coisa com o Rimberto. Até muito pouco tempo atrás, se acreditava que, por exemplo, a vida do Rimberto, que é um texto muito mais simples, mais formulaico, uma espécie de... Alguém pegou lá um formulário de como se escreve uma vida de um santo e só preencheu as lacunas com o nome do Rimberto, praticamente. Então, é muito menos elaborada, academicamente menos interessante. Nesse relato fala, por exemplo, sobre fundação de igrejas da parte do Rimberto, né, no território dinamarquês. E por muito tempo se considerou que isso era assim um devaneio do autor dessa vida, porque não haveria nenhum resquício, né, nenhum vestígio dessas fundações de igrejas. Mas, recentemente, um artigo de um historiador sueco, o Henrik Jansson, mostrou que, de fato, na Dinamarca encontraram vestígios de pelo menos uma dessas igrejas em território dinamarquês que remetem ao período da virada do século IX para o século X, quer dizer, do período de atuação do Rimberto. Então, aí a gente vai vendo, né, muito da coisa que aparece nessa geografia é muito estilizado, ele tem um público-alvo e ele tem um objetivo muito claro, que faz com que a gente acabe duvidando muito, especialmente nesse nosso mundo extremamente cético em relação a questões de mitos e religiões e etc. Então, muitas vezes, se olha com muito receio para esses relatos, quando, na verdade, esses relatos muitas vezes trazem muita coisa que, de fato, aconteceu e que, para além do relato, a gente não tem vestígio. Quer dizer, não ter o vestígio, sei lá, material ou uma corroboração segunda de um outro relato independente desse primeiro, não é um atestado de que aquilo lá não é verdade. Ele só é um indicativo que a gente tem que tomar certos cuidados na hora de fazer a análise, de se concentrar de um olhar com criticidade em relação a esses textos. Algo semelhante acontece, ou semelhante e inverso, eu diria assim, acontece com Adam de Bremen, por exemplo. Quando Adam de Bremen era uma pessoa extremamente bem informada a respeito da situação na Escandinávia, e ele insiste em vários trechos da obra dele, de que essa cristianização da Escandinávia está bastante avançada. A Dinamarca já é cristã nesse momento, o Adam sabe disso porque ele visita a corte do rei dinamarquês, né, dos Fenestritsen, ele sabe que a Noruega é cristianizada já nesse momento, e ele sabe que a Suécia já é cristianizada ou está em processo avançado de cristianização nesse momento. Ele também está muito bem informado, ele está escrevendo isso entre 1075 a 1080, mais ou menos, 1070, 1080, por ali. Então ele está muito bem informado sobre situações também em lugares muito distantes, né? Por exemplo, ele está muito bem informado sobre a situação na Islândia, ele sabe que o primeiro bispo islandês, o Islefr, ele foi consagrado em Hamburgo-Bremen, e ele sabe, inclusive, isso aparece no texto dele, ele sabe, inclusive, que os islandeses descobriram as Américas. Ele é o primeiro texto latino que vai fazer, e aliás, o primeiro texto de maneira geral, que vai fazer referência a um lugar chamado Vinland, que foi descoberto por esses escandinavos. Então, de modo geral, ele está muito bem informado. Porque ele está muito bem informado sobre essas coisas, há uma tendência geral a achar que ele está muito bem informado sobre todas as coisas. Então, tem um famoso relato do templo pagão de Uppsala que está lá no texto dele. E ele insere, então, isso num trecho todo do livro dele que ele está descrevendo o norte. E por muito tempo,
e em certa medida até hoje, tem muita gente que fala assim, olha, porque todas as outras coisas que ele falou são verdadeiras, então esse templo tem que ser verdadeiro. Sendo que até hoje a gente não tem nenhuma comprovação segunda disso, né? Todos os outros relatos que que falam sobre esse templo de Uppsala podem ser considerados derivativos, porque todos eles aparecem só depois que o Adam de Bremen fala sobre esse templo de Uppsala. E mais do que isso, da maneira como eu analisei num livro que eu escrevi a esse respeito, tem um capítulo que eu falo sobre esse templo de Uppsala, toda a inserção desse trecho do capítulo desse templo de Uppsala, ele está dentro de um contexto em que, por exemplo, Adam está falando de coisas como lá na Suécia tem cíclopes, tem amazonas, tem todo tipo de monstruosidades, e lá no meio tem esse templo pagão. Quer dizer, ele está tratando de uma coisa do maravilhoso, ele está fazendo o quê? Ele está fazendo um relato que a gente considera dentro da literatura como escatologia, é o relato das coisas que estão no fim do mundo, e esse fim do mundo é tanto espacial quanto temporal. Então ele está na expectativa de que o mundo vai acabar dali a pouco, que é uma expectativa, de certa maneira, típica para a historiografia desse período, né? A gente está pensando em expectativas milenaristas ali, porque acabou de terminar o primeiro milênio e tal. Então essas questões vão aparecendo, essa escatologia vai aparecendo, e é estranho, por exemplo, imaginar que no meio de um relato de monstros e coisas, e monstros e milagres e coisas absurdas, aquele parágrafo que ele fala sobre o templo, aquilo não, aquilo lá é verdade, ipsis literis, do jeito que aconteceu. Então existe esse cuidado pelo outro lado. Por que muita gente acha que aquilo é verdade? Porque se encaixa na visão de mundo de muita gente, de achar que aquele norte tinha uma organização religiosa que era equiparável e que fazia frente ao cristianismo, o que não é verdade. As formas de religiosidade desse norte, elas não eram organizadas como o cristianismo. Elas eram difusas, elas eram de uma tradição cotidiana. Tem um arqueólogo muito interessante que trabalha essa questão da religiosidade e das práticas rituais dos escandinavos, que ele fala que a grande dificuldade de a gente trabalhar com a questão do ritual na Escandinávia, do que é o rito religioso pré-cristão na Escandinávia, é que é muito difícil diferenciar esse rito de qualquer outro tipo de rito cotidiano, né? Então, se a gente pega e fala assim, a característica tal é uma característica típica de rito religioso, por exemplo, encontrar ossos queimados, né? Porque sugere sacrifício de animais, né? Ossos de animais queimados significa que o animal foi colocado inteiro numa pira para ser queimado. Muitas vezes você encontra ossos queimados junto com ossos que não foram queimados. Esse Anders Andren fala bastante disso. Ele fala, desculpe, não é o Anders Andren, é o Anders Kallif. Ele coloca isso de uma maneira muito clara. É muito difícil você saber qual a proporção disso é ritual e qual a proporção disso é simplesmente cotidiano, né? Todo osso queimado é ritual? Não sabemos. A probabilidade é grande, mas a gente não sabe. Por quê? Porque a gente está partindo de uma perspectiva comparativa. A gente vai para outras sociedades que queimam animais como oferendas, como sacrifício, e a gente parte do pressuposto que os escandinavos faziam a mesma coisa. Então, a gente sempre tem essa dificuldade de entender como é que são essas dinâmicas. Quando a gente olha para essa construção que nem o Adam de Bremen faz, o Adam de Bremen está construindo um adversário que faça frente ao cristianismo, mas dentro dos moldes do cristianismo, porque tem que fazer sentido para quem? Para leitores cristãos do texto dele. Não adianta ele chegar lá e dizer, olha, eles têm uma religiosidade difusa, os rituais deles são cotidianos, eles não têm rituais assim, de ir num templo, do jeito que a gente tem, porque o parâmetro dele
de dizer como é que é um ritual religioso é o parâmetro do cristianismo, e o parâmetro do cristianismo tem hora certa, dia marcado, sacerdote, sacrifício, né, definido aqui, no caso, via o sacramento da Eucaristia, né, que é a simbolização desse sacrifício final. Então, todos esses elementos confluem para essas narrativas para formar uma coisa complexa que a gente tem que queimar bastante neurônio para conseguir entender tudo o que está acontecendo, né? Todas as camadas de informação que estão se formando nesses textos. Realmente é muitíssimo interessante a gente ver essa mudança de perspectiva que foi se dando no processo da construção do cristianismo dentro do território escandinavo, principalmente, como o senhor falou, pela figura do Adão de Bremen, como é que se pronuncia? Gesta-Hamburgensis. Gesta-Hamburgensis. E é bem interessante porque é um documento que traz certas coisas que algumas coisas puderam se comprovar e outras elas ficaram na ficção, né? Templo de Uppsala, que ainda há uma discussão de que não era como o templo como ele descreve, mas teria tido um templo naquela região. E é isso que, inclusive, me leva à próxima pergunta, é que justamente a gente percebe que o meio midiático ele se aproveita muito da ideia de que há um grande embate entre cristãos e pagãos, e que esses grupos não podiam se dar bem de jeito nenhum. Era um conflito intenso e parecia o tempo todo que a sociedade não era viking, ela tentava lutar com aquilo de todas as formas que entrasse no território. Como o senhor analisa essa visão e o que a gente pode dizer sobre ela? É, de certa forma, não digo assim de correta, mas essa liberdade artística ela implica, de certa forma, em você distorcer a ponto das pessoas passarem a viver com essa ideia de que a era viking só foi formada por pessoas pagãs e nunca houve o cristianismo naquele território. Essa é uma visão, como você bem coloca, ela é uma visão que ela é promovida especialmente hoje, especialmente pela mídia, mas a raiz dela está lá na literatura da Idade Média mesmo. Por quê? Porque quem está escrevendo a respeito desse processo de cristianização, quem está escrevendo a respeito dos contatos e dos encontros entre cristãos e não cristãos, são cristãos. A gente não tem relato dos não cristãos escrevendo sobre como é que foi a experiência deles com o cristianismo. A única coisa que a gente tem é cristãos escrevendo, olha, essa galera desceu do norte, né, vamos falar que desceu, porque a gente está pensando num mapa numa parede, mas eles vieram lá da Escandinávia em direção a uma Europa e vieram trazendo o terror para esse espaço. Principalmente, esses escandinavos vêm e eles não reconhecem a sacralidade, a santidade dos espaços sagrados dos cristãos. Esses espaços sagrados dos cristãos, e isso que é um ponto super interessante a gente levar em consideração quando a gente está fazendo essa análise, eram espaços que eram sagrados para toda a comunidade cristã, independente de qual é a posição política, no sentido de quais que são as tensões políticas, quais são as tensões territoriais que acontecem ali. Em geral, via de regra, a gente tem uma certa preservação desses espaços sagrados. Eles são, entre aspas, intocáveis. Eu não vou dizer que eles são completamente intocáveis, porque eles sofrem também com guerras e etc. no espaço cristão, mas, via de regra, eles são bastante respeitados, pelo menos dentro da perspectiva desses cristãos. Quer dizer, quando eles sofrem outros cristãos fazendo destruição, trazendo destruição também para esses espaços cristãos, eles também vão ser representados e apresentados nas narrativas como pessoas muito ruins e falsos cristãos e destruidores, hereges ou qualquer coisa assim. A relação do escandinavo, então, com esse universo cristão, e especialmente com esses espaços sagrados, é uma de total desconsideração por esses espaços. Por quê? Porque não é dessa religião, né? Eu desconheço a lógica
da sacralidade do espaço que está acontecendo ali. Então, se eu não conheço esses tabus, não tem por que eu segui-los. Logo, eles vão saquear igrejas, eles vão saquear mosteiros, eles vão atacar esses espaços, e isso vai criar nos redatores, nos escritores das histórias, das narrativas que vão falar sobre os contatos entre essas populações, como sendo um embate que visa especialmente a questão religiosa, o que não é verdade, né? O que esses escandinavos estão fazendo, eles estão sendo oportunistas. Eles são, na verdade, via de regra, muito oportunistas, né? Vai demorar muito tempo para que eles se organizem em grandes exércitos, que eles tenham alguma forma de força de condução de uma guerra regular. O que eles fazem é o que a gente chamaria hoje de atividades de guerrilha, de oportunismo, de terrorismo, né? Quer dizer, você se aproxima sem ser percebido, reconhecido, detectado em tempo, e numa ação muito rápida você causa o máximo de dano e rouba o máximo possível de bens e foge o mais rápido possível. Quando a gente vai observar, por exemplo, quando acontece, e alguns relatos vão mostrar isso, quando acontece desses escandinavos se encontrar com exércitos regulares e bem organizados, eles são, via de regra, destruídos. É muito difícil a gente ter relatos que vão falar de exércitos nessa primeira fase, né, dessa de maior atividade, antes da organização dos reinos do norte, etc., em que esses escandinavos vão colocar se colocar como uma ameaça para exércitos regulares. Agora, a gente tem que pensar que toda a Europa está muito desorganizada nesse tempo, então eles também não têm exércitos muito organizados para fazer frente a esse tipo de ação, né? Quer dizer, então a gente está aí dentro de uma situação bastante complexa. Quando a gente vai olhar para a questão religiosa, então, a gente tem essa projeção desses autores cristãos a respeito desses contatos. Quando a gente olha dos autores de fora, que nem o Adam de Bremen, que nem o Humberto e outros, eles vão estar sempre escrevendo sobre esse pessoal do norte a partir das categorias que eles conhecem de bandidagem. Literalmente, se você pegar o Adam de Bremen ele vai se referir a esse pessoal do norte, via de regra, não como pagãos, mas como piratas. São esses piratas que vêm do norte e causam problemas nas nossas costas. A pirataria é a chave para entender as ações desses escandinavos. Só vai se falar do pagão no contexto de uma tentativa de conversão desses pagãos, né? Então, você vai falar, olha, o nosso santo aqui, o nosso missionário, o nosso bispo, foi até o norte, e aí ele falou lá com o pessoal, e eles decidiram não aceitar o cristianismo. Por quê? Porque eles são muito pagãos, né? Aí ele vai dizer, aí eles são muito pagãos. Mas por quê? Não porque eles enfrentaram ou tiveram um conflito especialmente marcante no campo religioso, mas porque eles não foram convencidos pela pregação desse homem santo, que eles deveriam ter sido, né? Então, tem toda essa ideologia por trás para montar essa figura do pagão intransigente. Quando a gente olha pelo outro lado, né, como que os escandinavos vão falar a respeito desse processo de cristianização, e se a gente se despir de uma série de questões ideológicas que estão vinculadas a essa questão desse embate pagão e cristão, o que a gente vai encontrar nos textos, na grande maioria das vezes, são escandinavos, que são pagãos, mas que no momento em que entram em contato com o cristianismo, eles ficam maravilhados com esse cristianismo. Eles querem esse cristianismo, né? Se a gente olha para sagas e etc., as sagas islandesas, quando elas falam do cristianismo, elas sempre botam vários personagens se tornando cristãos, né? E mostra bastante isso.
tem uma peculiaridade nessas narrativas. Elas, obviamente, são escritas por cristãos e séculos depois da cristianização da Escandinávia, mas elas também, elas usam a cristianização muitas vezes como eixo narrativo. Então, quando a gente olha para algumas dessas narrativas, a gente fala assim, pagão, 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 aí você vê uma informação, às vezes, que parece meio perdida lá, fala, nesse momento a Islândia se tornou cristã. E aí, quando fala, esse momento a Islândia se tornou cristã, a gente vê a resolução de todos os conflitos que estavam acontecendo. A saga do Njál, por exemplo, apresenta dessa maneira, o Íslendingabók, que é uma historiografia, vai apresentar dessa maneira, né? Outras sagas vão indicar soluções dentro dessa mesma perspectiva. Por que que elas trazem isso? Porque, na verdade, esses autores, eles, de certa maneira, estão querendo construir um passado pré-cristão que é cheio de nuances, de intrigas, que formam um pouco aquilo que a Islândia naquele momento em que eles estão escrevendo, mas a chave para entender como a Islândia ficou melhor depois do cristianismo. Né? Eles não estão necessariamente glorificando esse passado pagão. O que eles estão fazendo é mostrar todas as nuances desse passado pagão, todas as vicissitudes, todos os problemas, todos os conflitos, etc. Aí vem uma cristianização e pá, todo mundo entra, fica em paz, todo mundo, né, o mundo se resolve depois dessa cristianização. Isso leva a questões que precisam ser feitas diante desses textos, né? Uma delas, é uma hipótese com a qual eu trabalho, é que a gente, para conseguir entender essas sagas e essa literatura escandinava, a gente precisa entender como que esses escandinavos constroem a sua própria percepção da cristianização. E isso é um fator super interessante, porque ele nos ajuda a entender possivelmente como esse processo aconteceu e como que foi o contato entre cristãos e pagãos nesse contexto. Que em vez de a gente pensar que esses escandinavos, eles estão enfrentando esses cristãos em função da religião, é pensar que eles estão enfrentando esses cristãos em função de outros aspectos, aspectos políticos, aspectos sociais, aspectos econômicos, mas que no momento em que esses outros aspectos se resolvem, muitas vezes, inclusive, o aspecto religioso é o caminho para a resolução desses outros problemas, eles logo vão correr atrás do cristianismo. Mas eles querem fazer o cristianismo à moda deles. Então, o cristianismo não é para ser aquela imposição que vem de fora para dentro, porque isso é entendido, e eu acho que as sagas deixam isso bastante claro. Esse cristianismo que vem de fora, que é imposto de fora, ele é rechaçado. Mas ele é rechaçado não porque ele é cristianismo, ele é rechaçado porque ele é imposto de fora. Quando a gente vai olhar a Kristni Saga, que vai narrar, é um compilado de narrativas sobre a cristianização da Islândia, ela deixa isso bastante claro. Ela constrói a narrativa operando em torno de topoi, né, de tipos que são bastante bíblicos para entender como que essa cristianização ocorre. Por quê? Porque ela parte da presença de diversos cristãos de fora na Islândia e todos eles acabam sendo rechaçados por razões diversas. Mas todas elas que têm um pé em histórias bíblicas, né? O indivíduo que vem de fora, que não consegue resolver o problema lá da religião no seu próprio território. E aí, o outro lado aparece, que é o que esses escandinavos me parece que tentam promover, que a cristianização da Escandinávia foi obra dos próprios escandinavos.
né? E aí, quando a gente olha para o conjunto de sagas que vai falar, isso tem uma tradição bastante longa, bastante extensa, na própria percepção dos escandinavos sobre eles mesmos. Então, quando a gente olha para a Dinamarca, o documento mais antigo que a gente tem sobre a cristianização da Dinamarca é provavelmente a pedra com inscrição rúnica de Jelling, que o Harald de Dente Azul vai lá e escreve que ele fez a Dinamarca, né, fez os dinamarqueses cristãos. Que é uma agência de um próprio dinamarquês, dizendo, olha, eu que fiz o pessoal que ser cristão. Não foi o bispo lá de fora, não foi o bispo de Hamburgo-Bremen, não foi o clérigo lá, o Popo, que aparece num outro relato que diz que foi ele que levou o cristianismo para os dinamarqueses. Ele está afirmando, aqui fui eu. Quando a gente avança e vai olhar, por exemplo, o caso da Noruega, todo o processo de cristianização que aparece nos relatos noruegueses, ele é uma agência de próprios noruegueses. Os próprios noruegueses, e é bem interessante, eles saem da Noruega pagãos, se convertem fora da Noruega e trazem o cristianismo de volta para a Noruega. Então, as diferentes tentativas, antes do Olaf Tryggvason e do Santo Olavo, todas elas mostram bastante essa questão, né? E aí, quando o Santo Olavo traz definitivamente o cristianismo, a gente nota que eles têm daí agora um santo próprio, norueguês, etc., e daí, quase que da noite para o dia, todo mundo vai se tornar cristão na Noruega. Quando a gente olha para o caso da Islândia, mesmo esquema. A gente tem indivíduos que vêm de fora, mas são os próprios islandeses que sozinhos decidem que eles vão virar cristãos, na emblemática cena narrada na Assembleia. Né? Então, isso parece muito mais um topos dessa cristianização dos escandinavos. Eles querem ser os agentes dessa cristianização, eles não querem que os agentes sejam externos. E isso acabou formando o contexto narrativo do qual a gente hoje depende para interpretar como que essa cristianização aconteceu. Né? É muito difícil a gente, então, interpretar de uma maneira clara e objetiva como que esse processo acontece. Mas tudo indica que essa cristianização da Escandinávia, ela acontece porque agentes escandinavos em contato com cristãos fora da Escandinávia vão começar a se interessar por essa religião e vão tentar trazer essa religião para o espaço escandinavo. Então, a gente vê isso no contato dos escandinavos no mundo britânico, no mundo franco e no mundo bizantino, por exemplo, essa constante busca por levar elementos, pelo menos elementos desse cristianismo. Então, começa com elementos menores, com o interesse pela grandiosidade das cidades, das construções, dos edifícios, porque nada disso existe na Escandinávia, né, os edifícios de pedra, especialmente a Constantinopla é muito visada, né, como um grande objetivo para esses guerreiros, os mais audaciosos, os melhores guerreiros vão lá para Bizâncio, e Bizâncio é cristã, né, então eles têm essa relação com a questão do cristianismo como sendo também uma parte desse pacote de adoção daquilo que faz desses europeus tão emblemáticos. Isso aí realmente é um detalhe até interessante, né, que estava aqui refletindo um pouco sobre isso, que é justamente algum desses elementos, quando a gente lida com certos aspectos dele, por exemplo, a gente tem aquela, como é que eu posso explicar? Há uma certa dualidade, né, de elementos. Por exemplo, você tem a ideia de que aquilo pode servir para a gente utilizar também
no nosso aspecto religioso e outras coisas não. Mas o que a gente pode também definir é dizer, é uma questão de hibridismo que existiu, houve essa questão de dizer que há um sincretismo religioso, o que a gente tem também essas definições adicionais nesse processo desse cristianismo escandinavo? Eu sou um pouco cético com relação a essas categorizações que a academia moderna tenta fazer para tentar controlar esse contexto. Por quê? Porque eu duvido muito que aquele escandinavo que aderiu ao cristianismo, mas mantém outros elementos ainda da sua prática tradicional, da sua prática, do seu ritual tradicional, ele se enxergue como um híbrido. Ele provavelmente se enxerga nesse momento já como um cristão. Só que ele é um cristão de um tipo muito específico, um cristão que controla a forma como o seu cristianismo funciona. Né? Isso é interessante, porque a gente vai no Islendingabok e a gente vê isso claramente. Quando a Assembleia diz, olha, todo mundo aqui vai ser cristão e o que você fizer lá no escurinho do seu quarto é problema seu, é um indicativo justamente disso, de determinar o passo em que esse cristianismo e determinar o que é ser cristão para esses escandinavos significa. A gente, quando olha para narrativas do continente, e as narrativas do continente, elas tendem a ser muito categóricas na divisão entre preto e branco nessa história, entre quem que é cristão ortodoxo, quem que não é, quer dizer, pode ser um herege, pode ser um pagão, pode ser um infiel. O embate é sempre entre o ortodoxo e o resto. Quando a gente vai para essas narrativas, a gente percebe um mundo muito hermético nessas descrições entre o cristão e o que não é o cristão ortodoxo, que também não correspondem à realidade. Muitas vezes são, e via de regra são, muito mais vontades de que aquilo seja daquela maneira do que uma realidade expressa. Né? Então, a gente vai encontrar crônicas que vão dizer, olha, aqui tem esse episcopado, ele é um episcopado importante, ele é tradicional, ele tem não sei quantos santos já foram bispos aqui, etc. E aí você avança nesse episcopado, lá no século XII, vem um monge e fala, porque aqui continua com um monte de idolatria, paganismo, e a gente precisa se livrar dessas coisas. O que é esse indivíduo está falando? O que é essa idolatria? O que é esse paganismo? Por muito tempo, e ainda hoje muita gente interpreta isso como resquícios de práticas pagãs dentro da população simples e etc. Eu acho que isso é adotar justamente esse discurso de branco e preto, que só tem dois lados possíveis, e que não existem gradações das coisas. Quando eu leio, por exemplo, um monge do século XII reclamando que tem muito paganismo lá na diocese dele, o que eu leio é que a forma como essa população leva o cristianismo dela não é a forma como esse monge gostaria que fosse. Né? É uma espécie de radicalismo religioso do monge, e não a população que não é cristã. Não é a população que tem práticas pagãs, mas é que as práticas cotidianas e a religião cotidiana dessa população, por exemplo, não se compara com a religião que é levada dentro do mosteiro. A religião dentro do mosteiro é ideal, ela é maravilhosa, e todo mundo deveria ser assim. O monge está pensando dessa maneira. Então ele fala que todo mundo é pagão fora desse espaço, porque ele é um radical. Né? A gente percebe isso, né, nos discursos religiosos ainda hoje em dia. Né? Quando a gente olha para as diversas religiões, a gente pode olhar dentro do cristianismo, pode olhar dentro do Islã, pode olhar dentro do judaísmo, que são talvez as religiões que a gente tem um pouco mais de contato, a gente vê que existem correntes, vertentes, né, no cristianismo a gente fala de denominações diferentes, e cada uma delas quer estar mais certa do que a outra. E ela é a certa, todas as outras são as erradas. As que são até
digamos, vamos pegar o exemplo aqui do cristianismo. Todos os outros formas de cristianismo, até que são cristianismo, mas são os cristianismos meia boca, mais ou menos certo, né? A gente observa isso. Até hoje esse discurso persiste. E não era diferente na Idade Média. Então, quando um monge vai lá e escreve que o pessoal é super pagão, na verdade, a gente tem que consumir isso, como a gente diz, com uma pitada de sal, com muito cuidado, porque esse extremo paganismo do outro pode ser só uma percepção de um monge que é um cara radical, né? E a mesma coisa eu penso, né? E eu levo isso para interpretar essa questão do desenvolvimento do cristianismo na Escandinávia, né? Então, com certeza, práticas cristãs foram introduzidas na Escandinávia muito antes do estabelecimento, por exemplo, de uma estrutura eclesiástica, do estabelecimento de um governo eclesiástico sobre o território escandinavo. As pessoas já estavam acostumadas com o cristianismo quando a estrutura igreja chega lá. E aí, quando a estrutura igreja chega lá, ela encontra práticas do cristianismo que não correspondem às práticas que são ensinadas a 2.000 quilômetros dali, lá em Roma e etc. E isso vai fazer com que esses clérigos que chegam para estabelecer essa estrutura eclesiástica vão ficar apontando o dedo e dizendo são pagãos e etc. E a gente vai olhar para essas narrativas, ou então para os vestígios arqueológicos, ou etc., e vai falar isso é hibridismo. Eu acho que essa é uma abordagem que erra o alvo. O alvo é entender por que um indivíduo se considera cristão e mantém outras práticas, né? Mantém outras práticas tradicionais, rituais tradicionais que ele mantém. Ah, sim, perfeito. Achei muito importante esse ponto que o senhor trouxe e a explanação justamente sobre isso, porque ainda se há muito essa visão, né, de ver ainda com esse olhar contemporâneo dessa questão e trazer, principalmente quando a gente tem processos como o do martelo de Thor, que aí as pessoas falam que, não, na verdade isso foi um processo de sincretismo, de civilização, eles queriam dizer que, na verdade, Thor teve aquele sincretismo com Jesus, às vezes Odin vira Jesus, como teve aquele caso da Pedra de Eli, então as pessoas sempre também trazem essa questão, mas a gente sabe que esses termos realmente eles não se aplicam a essa questão, então é muito importante como o senhor explicou esse ponto. E um detalhe interessante que eu sempre tive uma grande curiosidade para saber, porque geralmente nós vemos muito o papel masculino também durante esse processo da cristianização. Mas as mulheres tiveram alguma participação também durante esse processo? A gente pode dizer que elas, de certa forma, elas contribuíram de alguma forma, algum aspecto de participar ativamente nesse processo de cristianização? Sem dúvida. Muitas mulheres, inclusive, eram alvo específico do trabalho dos missionários, dos evangelistas. A gente percebe isso nos próprios relatos. Muitos dos relatos, inclusive, vão acentuar o papel que mulheres têm dentro das comunidades, como bastiões de fé do cristianismo e etc. E os próprios escandinavos reconhecem isso, né? Quando eles inserem em diversas das suas sagas, por exemplo, mulheres que são cristãs em ambientes onde ainda o cristianismo não é predominante, né? Então, certamente, quando a gente vai pensar na construção do que é esse processo de cristianização da Escandinávia, a gente tem que levar em consideração que as mulheres foram agentes ativos e importantes dentro desse processo. O nosso problema com a questão das mulheres é que, como são homens que escrevem essas narrativas, a gente tem que literalmente garfar esses episódios para fora dessas narrativas, para explorar eles com um pouco mais de atenção, porque eles se perdem no mar de informação que
elege os homens como protagonistas. Mas isso não quer dizer que as mulheres não tivessem participado. Elas não só participaram, como possivelmente foram muito ativas nesse processo, uma vez que elas tinham um papel muito importante dentro dessa sociedade, especialmente controle não é o termo certo, mas na organização e na coesão, na promoção da coesão dos espaços comunitários, né, eu quero evitar usar o termo doméstico, porque parece que você está querendo colocar a mulher como doméstica, mas como administradoras dos espaços familiares, digamos assim, familiares e dependentes, né? Então elas têm esse papel muito preponderante dentro desse espaço e, portanto, se esse espaço vai se tornar cristão, é porque essas mulheres também atuam diretamente dentro dessa perspectiva de cristianização desse ambiente familiar, doméstico, etc. Bastante curioso isso. Realmente era uma coisa assim que eu via que às vezes não é muito explorado, né? Nós vimos mais o lado da questão dos personagens masculinos contando essa história, mas às vezes há poucos relatos, né, que mencionam também esse papel das mulheres, e aí às vezes nós ficamos até nos perguntando, será que houve uma participação mais ativa, né, há essa dúvida, sempre acho que ainda há mais a explorar, né, dessa documentação, justamente porque a gente tem ainda, acho que, pelo que eu já pude analisar, ainda não são a gente não tem tantos que falem muito disso, né? E tem essa questão da detalhe, que é essa visão masculina, justamente, falando sobre isso. Tanto que eu sempre tive dúvida se poderia existir, na época, talvez autoras femininas que representassem também sobre essa questão de falar sobre questões que envolvem a religião e a fé cristã na época. E uma das coisas também que a gente pode ver é que a gente tem um documento também que ele é bastante curioso e intrínseco nessa questão, que é a famosa Christine Saga. Ela acho que também um dos documentos, assim como a Gesta, muito interessante, acho que importante também para contribuir. O que a gente pode ter de detalhes sobre a Christine Saga, né, que tornam também ela com esse valor tão fundamental de compreensão também desse processo de cristianização? Bom, a Christine Saga, ela é bastante interessante porque ela tenta harmonizar a narrativa da cristianização da Islândia. Quando a gente vai olhar para as narrativas que são anteriores à Christine Saga, a gente tem uma série de perspectivas bastante díspares de como esse processo aconteceu. E isso acontece em grande medida porque há uma série de tensões, que são tensões político-econômicas, dentro da ilha, de grupos diferentes tentando puxar um pouco a sardinha para o seu lado na hora de falar sobre esse evento que é central para os islandeses. O que a Christine Saga vai fazer é que ela vai buscar informações em diversas dessas narrativas e vai tentar harmonizar todos esses relatos para tentar mostrar que o procedimento, todo o processo de cristianização foi um processo que culminou em uma grande harmonia que, de certa maneira, funda para aquela época a época moderna da Islândia. Quer dizer, vai fundar essa transição para uma suposta modernidade. Eu falo com muitas aspas essa modernidade, porque esse conceito de moderno não é um conceito daquele período, mas a noção mesmo de isso que funda a nossa própria época. Quer dizer, então, era preciso buscar essa harmonia numa sociedade que estava muito dividida, e essa Christine Saga vai promover isso através da harmonização desses relatos da cristianização. Então ela vai pegar, por exemplo, Islendingabok, ela vai pegar algumas sagas maiores, né, a saga do Olaf Tryggvason
a maior delas, né, Olof Sagva Tryggvasonar Mesta, que tem alguns Souther lá dentro que falam da cristianização. Então, e vai pegar esses relatos, vai pegar algumas tradições e concatenar essas narrativas para tentar mostrar que a Islândia tinha a presença do cristianismo, em certo sentido, por um longo período, meio nas sombras, meio fora de foco, para que na véspera desse século, dessa virada para o século XI, do 10º para o XI, isso viesse a florescer através da ação de uma série de agentes inicialmente externos, que não dão certo. Então, vai falar de diferentes agentes que vão tentar, por exemplo, o bispo Friedrecher, ou então o Thangbrandr, que vão para lá e só fazem. Quer dizer, o Friedrecher não consegue sequer evangelizar muita coisa, porque ele não fala a língua, então ele fica meio perdido. O Thangbrandr até fala a língua, mas ele usa esse falar a língua para sair matando um monte de gente. Quer dizer, mostra assim essa violência do agente externo e etc. Para daí chegar à conclusão de que o caminho para a cristianização é a gente na Assembleia, que é para essa comunidade que está passando por dificuldades aí no século XIII, né, convulsões internas, etc. Esse é o espaço para a gente sentar, para a gente resolver nossos problemas e para a gente conseguir se unir novamente. E aí ele vai estilizar essa narrativa no sentido, olha, a gente estava à beira de uma guerra civil entre cristãos e pagãos lá, e aí numa assembleia a gente falou, o falador das leis, que era um pagão, falou, olha, vamos todo mundo virar cristão, porque é melhor que todo mundo seja cristão sob uma só lei do que a gente saia na porrada. Que é, na verdade, um reflexo de problemas que no século XIII traz para esses escritores, para esses autores, e aí o autor da Kristni Saga está falando disso, mas claro que antes disso o Ari Thorgilsson já tinha falado no Islendingabok nessa mesma direção, que é, na verdade, refletir muito sobre os problemas que se estabelecem ao longo do processo de formação e de governança dessa ilha. E aí, fazendo isso, essa Kristni Saga, ela cria uma espécie de narrativa oficial da cristianização, né? Então, ela acaba, ao mesmo tempo em que ela harmoniza as narrativas, ela acaba jogando de escanteio narrativas que são não tão coerentes com essa visão. Então, quando a gente vai para o Hungervacker, que vai colocar que a cristianização não acontece na Assembleia, mas ela acontece quando o primeiro bispo chega na ilha, que é um bispo islandês mesmo, que é o Isleifr, essa é colocada meio de escanteio. Ela é introduzida no processo de harmonização dessa Kristni Saga só quando a gente vai falar dos bispos, né? E daí ela entra como a fonte do relato. Mas a gente ignora esse pequeno dado lá, a gente põe esse pequeno dado e trata ele como um dado impreciso ao dizer que o cristianismo se instala para valer com o primeiro bispo. Que, no fundo, é uma perspectiva diferente, é uma perspectiva muito eclesiástica de se pensar como que o cristianismo chega na ilha. Que é, por exemplo, a perspectiva que muitas das outras narrativas vai apresentar. Quer dizer, não interessa, né, levando aqui para uma forma mais comum de explicar. Para os autores da igreja, não interessa quantos cristãos tem naquela terra. Se não tiver um bispo, a terra não é cristã, né? Então, a gente está vendo que no fundo, não é tanto que as pessoas conflitam na base daquilo que aconteceu. Elas estão conflitando em como elas interpretam aquilo que aconteceu e transmitem essa informação nos seus textos, né? Então,
Quando a gente vai para a Kristni Saga, que a gente tem um autor que está tentando harmonizar, ele está tentando harmonizar diferentes visões. Ele vai pegar a visão do Ari Thorgilsson, ele vai pegar a visão do autor da saga do Olaf Tryggvason, ele vai pegar a visão do autor da Hungrvaka e vai tentar fazer com que essas coisas todas caminhem para a mesma direção. E essa é talvez a maior contribuição, é a coisa mais interessante dessa Kristni Saga. Muito interessante, detalhe bastante interessante. Saber desses detalhes que ela traz, de certa forma, como um agente mais ameno sobre essa questão da cristianização dentro, né, desse território escandinavo. E para a gente encerrar a nossa conversa, eu queria assim, lhe perguntar justamente quais seriam os rituais que mais fizeram assim, parte desse processo, no caso de cristianização, se envolvia questões de culto à igreja, se havia cultos já a adoração da figura de Jesus, como que se deu essa transição e quais seriam também indicações de leituras para que a gente pudesse também conhecer um pouco mais o assunto, que o senhor indicaria também para a gente poder não cair, de certa forma, às vezes, em armadilhas de um assunto que muitas das vezes é emblemático, né? Principalmente por causa dessa disputa que as mídias muitas vezes trazem entre cristãos e pagãos. Claro. Bom, via de regra, o que os evangelizadores, os missionários vão tentar introduzir, em primeiro lugar, vai ser o culto a Jesus Cristo, quer dizer, a figura do Jesus Cristo, né? Esse é o centro dessa questão mais pragmática, mais ritual. Daí também o fato de que, por exemplo, as cruzes, dentro do ponto de vista da arqueologia, as cruzes começam a aparecer bastante cedo, já durante o período da Era Viking, às vezes séculos antes daquele momento em que na historiografia vai aparecer a narrativa de uma conversão. Isso tem muito a ver com esse contato de dizer, olha, o centro, o mais importante é essa figura do Jesus Cristo. Mas em geral, não fica por aí, né? Então, para esse entendimento, a própria igreja, quando ela pensa em cristianização na Idade Média, ela pensa em cristianização como um processo. Ela pensa isso num processo, tanto é que quando a gente olha para a documentação vai falar que você tem etapas para se tornar cristão, que é uma característica muito diferente, por exemplo, da cristianização na antiguidade. A antiguidade entende cristianização de uma maneira muito diferente. Você se torna cristão na antiguidade de uma maneira, entre aspas, muito mais fácil. Basta você dizer que você quer ser cristão, alguém vai te batizar e você, naquele momento, passa a ser cristão. A Idade Média já não acha que isso é o caminho. Se você quer se tornar cristão, então você tem que passar por um procedimento inicial que se chama prima signatio, que é um pré-batismo. Aí você precisa passar por um período de ensinamento, você tem que aprender a teologia, os fundamentos básicos da teologia, entender, por exemplo, questões como credo, como o funcionamento da trindade, assim, mesmo que de uma maneira simples, né, simplificada. Entender os sacramentos, entender o papel da igreja, entender tudo isso, para daí você, depois de um período de instrução, você possa ser batizado. E uma vez batizado, não significa que você ainda é plenamente cristão, porque você tem que passar pelos demais sacramentos, né? Incorporar, por exemplo, os sacramentos que são recorrentes, como a confissão, tem que ser incorporados na sua prática cotidiana, né? Então, todos esses elementos pressupõem uma cristianização como processo, e não como um evento único. Então, quando a gente vai olhar nessa perspectiva, aí a gente tem que entender que, embora a gente parta do pressuposto de que, de fato, a primeira coisa
que esses evangelistas, esses missionários vão tentar levar para essa população é a mensagem de um Jesus Cristo, de um Deus que salva todo mundo, que se sacrificou pelos outros, então ninguém mais precisa ir para o inferno, e etc. Isso não vem sozinho, né? Isso logo é seguido por mais informação e logo é seguido por uma busca de instalação de estruturas eclesiásticas, de controle, de governança da igreja, né? Então, isso, de certa maneira, fecha essa questão. Com relação à bibliografia, inevitavelmente eu tenho que fazer o meu próprio jabá, né? Não tem problema nenhum. Eu recomendo, obviamente, o meu livro sobre a cristianização, Christianization in Viking Era, Adam of Bremen, e etc. Quer dizer, podem procurar pelo meu nome, é um livro que foi publicado na Inglaterra, e nele também vão encontrar, então, tem uma bibliografia nesse próprio livro, tem bastante anotação lá de bibliografias que falam sobre a cristianização da Escandinávia. Tem um livro bem interessante para quem se interessa especificamente pela cristianização da Islândia, que é do Orri Festeson, que é muito bom, Christianization in Iceland, o título é basicamente o tema do livro, né, que também é um material muito bom, já tem aí seus 25 anos de publicação, mas continua sendo uma referência. Para quem se interessa talvez um pouco mais para uma questão dessa transição, questão mais de rituais e etc., mas aí com foco um pouco maior no período pré-cristão, uma sugestão é um livro uma das autoras, eu não lembro, são vários autores, organizadores que fazem junto, mas o primeiro nome é da Catherine Rodver, que é More Than Mythology, né? Então vai olhar bastante questões mais de ritual, de práticas rituais, e aí vai entrar um pouco essa questão da transição também. Ah, tá certo. Nossa, muitíssimo importante as dicas que foram dadas, com certeza eu vou procurar esse material também. O senhor já conhecia, excelente. Recomendo o material do professor Lucas, realmente é muito bom. Tem uma boa bibliografia sobre esse assunto. Professor, assim, eu queria lhe agradecer muitíssimo pela entrevista. A sua explanação foi maravilhosa. Eu trouxe esse tema várias vezes no canal, mas sempre é uma perspectiva diferente que é trazida, e a sua, assim, foi muito boa. Bastante conteúdo, acho que muita gente vai querer também conhecer ainda mais o tema, pelas perspectivas que o senhor trouxe aqui no canal, e é isso, assim, só tenho a agradecer Eu que pela agradeço o participação. convite, sempre que você tiver interesse, estou à disposição para a gente conversar. Ah, tá certo. Eu vou só parar aqui a gravação e